Espírito Santo, nós estamos aqui, pedimos que nos instrua. Nós honramos a Tua presença, Espírito Santo, honramos a igreja, honramos o Teu nome, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, que haja, Senhor meu Deus, um coração que ouve ao Senhor, que haja um coração sedento pela Tua palavra, que haja transformação aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, irmãos, vamos começar esse tema. Amém? Colossenses capítulo 1, versículo 12. Amém? Diz o seguinte: dando graças ao Pai, que nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz. Diga, reino da luz. Reino da luz. Verso 13: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino. Diga, reino. Reino. Amém? Qual reino agora? Do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém? Então hoje eu quero começar aqui uma série falando sobre o Evangelho do Reino. Amém? Eu comecei falando um pouco no sábado passado, sábado retrasado já, né? Porque sábado passado foi ontem. Eu falei um pouco sobre algumas dimensões do Evangelho. Amém? A primeira coisa que eu quero reforçar aqui para todos, que o Evangelho, quando nós falamos aqui do Evangelho do Reino, nós não estamos falando de outro Evangelho. É tudo sobre o Evangelho. Só existe um único Evangelho com várias dimensões. Amém? Da mesma forma que Deus é um e se manifesta em três pessoas, o Evangelho é um que tem suas manifestações. Da mesma maneira que o fruto do Espírito é único, o amor, que tem os seus... quando vamos dar aula sobre o fruto do Espírito, normalmente gostamos de falar que são os gomos. Amém? A mexerica é única, mas tem os seus gomos. Amém? Da mesma forma o Evangelho é um, mas que tem suas várias dimensões. E tem alguns irmãos que, quando ensinam sobre o Evangelho, gostam de falar que ele tem seus capítulos. É um livro só, mas que tem seus vários capítulos. Amém? O Evangelho é algo muito poderoso. Nós falamos aqui na semana retrasada, então, que o Evangelho é uma boa notícia. Eu estava meditando sobre isso, né? Toda vez que você for comunicar o Evangelho, você tem que comunicar ele ao ponto que o ouvinte perceba que está recebendo uma boa notícia. O grande problema não está no Evangelho, está na forma errada de nós comunicarmos o Evangelho. Se nós, ao nos depararmos com a mensagem, não estamos captando a boa notícia, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos mostre a boa notícia. Porque não tem nada no Evangelho que não seja uma boa notícia. Não tem nada no Evangelho que não seja uma boa notícia. Amém? A grande questão é que muitas vezes, pela nossa visão legalista, religiosa, nós não enxergamos a boa notícia e transmitimos o Evangelho como se ela fosse uma má notícia. Todos os aspectos, todas as nuances do Evangelho são uma boa notícia de Deus para o homem. Amém? Deus não tem outra coisa que não seja uma boa notícia. Porque quando nós falamos da salvação, falamos do Evangelho, do aspecto da graça, a nossa mensagem hoje não é o inferno. Para comunicarmos sobre a salvação, nós temos que falar do inferno. Mas a nossa mensagem não é o inferno. A nossa mensagem é que Deus nos possibilita ser resgatados do inferno. Então tem várias formas de você apresentar essa notícia. Uma forma é você apresentar um Deus, né, que apenas está irado com o homem e que por causa disso esse homem vai para o inferno. Isso não é o Evangelho. Isso não é a boa notícia, porque isso é a consequência da atitude do homem. Qual é a boa notícia? Que Deus, sendo justo, então, porque Ele é justo, Ele tem que condenar o pecado, Ele está irado com o pecado porque Ele é justo, mas ao mesmo tempo Deus é amor. E qual é a boa notícia? Que Deus em Cristo, né, na cruz, Ele pune Jesus no nosso lugar, para que através de Jesus nós pudéssemos receber o quê? A redenção e o perdão dos nossos pecados.
Então essa é a boa notícia. Se eu prego só sobre o inferno e não falo sobre o que? O grande amor de Deus, que em vez de que eu fosse para o inferno por mérito, eu mereci o inferno, Ele vai e me substitui na cruz em Jesus, punindo Jesus, para que eu pudesse hoje ter o perdão dos pecados e a justificação pela fé. Então se eu falo só do inferno, eu não estou falando do Evangelho. Por isso que a Bíblia diz que Deus não veio para julgar o homem. Por que Deus não veio para julgar o homem? Porque o homem já está julgado. A notícia que o homem já tem é que ele já está condenado. Qual é a boa notícia então? É que em Cristo há a possibilidade de redenção. Eu certamente semana passada tinha convidados, etc. E eu falo mesmo. Muitos pastores ficam muito preocupados com a mensagem, porque eles já pensam, e o povo vai descambar então no pecado, e o povo não sei o que. Meus irmãos, não tente equilibrar a graça de Deus, ela é desequilibrada. A boa notícia é tão boa que é um escândalo. Ela é uma ótima notícia, ela é fantástica. Amém? Alguns dizem, vamos equilibrar a mensagem da graça. Não tem como equilibrar, senão você perverte a mensagem da graça. Amém? Então, preste atenção, toda vez que você estiver comunicando o Evangelho, se ele não transmitir uma boa notícia, você não transmitiu o Evangelho. E às vezes a gente transmitiu a nossa religião, mas não transmitiu Jesus, o Evangelho. O Evangelho sempre termina com uma boa notícia. Sempre, 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 sempre. Isso é algo poderoso. Amém? Nós falamos também na semana retrasada que o Evangelho ele possui as suas várias dimensões. Amém? Deixa eu ler esse texto aqui interessante. Atos 20, 24 e 25 diz o seguinte, para que você fique ciente que nós estamos falando de um único Evangelho. O Evangelho é único, amém? Por que, irmãos? O Evangelho do Reino não é outro Evangelho, porque Paulo disse, ainda que eu, aos Gálatas, no capítulo 1, ou um anjo vos pregue outro Evangelho, seja anátema. O Evangelho do Reino, que é parte do Evangelho, assim como a graça é parte do Evangelho, não entra em conflito. Amém? É uma outra boa notícia, mais ou menos assim, né? Eu falo para você aqui, eu tenho para você aqui 8 boas notícias. Amém? É o Evangelho, ele tem várias boas notícias para nós. E Atos 20, 24 diz, está projetando aí? Atos 20, 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Olha que coisa, que foco, né? Eu admiro o foco, né? Nós estamos tão hoje sem foco. De testemunhar do Evangelho da graça, amém? Olha o foco dele. Não importa a minha vida, ela não é. Só importa a minha vida se eu fizer isso aqui, ó. Não tem negociação, outras coisas não me tiram do foco. O foco é esse. Estou focado. Amém? Não tem outra proposta, não tem nada. É aqui, ó. Se as coisas cooperarem para isso, eu estou aqui, estou dentro. Se não cooperar para isso, estou fora. Eu estou focado. Amém, irmãos? O que na sua vida tem que sair? Porque está te tirando do foco. Ou tem que ser ajustado? Agora, sei que nenhum de vocês, entre os quais passei, pregando o quê? O reino. Diga, pregando o reino. Ele pregou a graça e pregou o reino. Amém? Verá novamente a minha face. Ou seja, não ia ver mais ele. Eu vou citar rapidamente aqui algumas citações do Evangelho no Novo Testamento. Eu falei que ele no sábado retrasado fala do Evangelho de Jesus Cristo em Marcos 1:1, o Evangelho do Reino
Olha que coisa interessante, Mateus 14, 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus, ele pregava o evangelho do reino. O evangelho também é apresentado como o evangelho da graça de Deus. O texto que eu acabei de ler, Atos 20, 24. O evangelho da paz, Efésios 6, 15. O evangelho de Cristo, Romanos 1, 16. O evangelho da glória de Cristo, o evangelho eterno. Amém? Outro ponto importante aqui então, a porta de entrada, para que nós possamos viver essa dimensão do evangelho que é o reino de Deus, entendemos sobre a graça de Deus, sobre a salvação que há em Cristo Jesus. É através de crermos na graça que nos é concedida por Jesus Cristo que nós passamos a ser cidadãos do reino de Deus. Amém? Isso é algo importante. Você ganha em Cristo uma nova nacionalidade. Você se torna um cidadão do reino de Deus. Isso é algo muito poderoso. Diga, eu sou em Cristo um cidadão do reino de Deus. Meu Deus, que poderoso. Cidadão do reino de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a nossa cidadania, porém, está nos céus. Amém? Diga, eu sou um cidadão dos céus, do reino de Deus. Amém? Nós temos que... Você não é um burguesinho do batel, nem um favelado, não vou falar lugar nenhum aí. Você está entendendo? Que o cara que mora na periferia, ele tem um tipo de comportamento normalmente, por causa que é a cultura que é estabelecida naquele lugar. E o cara do batel, o burguesinho, também tem um tipo de cultura, né? Agora você e eu somos da cultura do reino de Deus. Isso tem que impregnar no coração. Você tem que ensinar ao seu filho isso. Você tem que ensinar a todos quem nós somos. As mães têm, muitas mães têm esse hábito, quando o filho fala, mas todo mundo faz isso. Aí a mãe fala o quê? Você não é todo mundo. Mas você podia completar, você não é todo mundo, sabe por quê? Porque você tem o privilégio de ser um cidadão do reino do céu, do reino de Deus. Normalmente, quando nós queremos levar as pessoas a terem boas obras, nós tiramos a boa notícia. Você fala para o filho, não minta, porque Deus vai te castigar. Eu espero que você não esteja fazendo isso mais. Você vai falar para o seu filho que não minta, porque agora você é um cidadão do reino de Deus. Por exemplo, ontem foi uma vergonha para o Brasil. A primeira dama falou um palavrão para o homem mais rico do mundo, que agora faz parte do governo americano. No governo Trump ele vai fazer parte do governo americano. Isso, o que acontece? Não é uma postura que se espera de uma primeira dama de um país. Da mesma forma, quando nós analisamos a nossa vida, não tem que ser na perspectiva mais da punição, mas sim da identidade. E você vai incutindo no seu filho quem ele é. Não é uma questão agora de certo ou errado, é uma questão de quem eu sou. Isso que está sendo colocado para que eu venha fazer é ideal, é adequado para quem eu sou? Porque a Bíblia diz, tudo vos é lícito, mas nem tudo vos convém. Por que não convém? Porque você agora é um cidadão do reino de Deus. Não que eu estou preocupado mais com a punição. Agora eu estou mais preocupado em representar bem a minha cidadania. Essa é a questão.
Essa é algo muito importante, amém? Isso move completamente, se virar uma chave nas crianças, nos jovens, nos adultos, em todos nós, de quem nós somos, e nós nos movemos a partir de quem nós somos, essa é uma grande notícia, é uma ótima notícia, amém? O que seria o Evangelho do Reino? É a parte do Evangelho que vai nos falar do governo de Deus, o seu reinado sobre todas as coisas, amém? É a parte da mensagem do Evangelho que vai falar de uma cultura do céu aqui na terra. É a parte do Evangelho que vai nos comunicar que agora nós temos um rei, um bom rei, um ótimo rei, que nos tirou do império. Nosso irmão Chileno Vergara, que está lá num país, eu esqueci o nome do país, e essa semana ele comprou uma família que estava, se não me engano, 35 anos como escravo. Eles conseguem pessoas. Irmãos, quem gostaria de comprar uma família, a gente como igreja comprar uma família e tirar da escravidão num país como esse? Vamos comprar uma família? Não para nós, vamos libertar ela. E é isso que o Jesus fez, amém? Mas é sério, sabe? Deixa eu te explicar, talvez você não está entendendo aqui. Existem países que a pessoa é escrava e ela está trabalhando há anos de forma desumana. E para você tirar essa família dessa situação, você precisa pagar para quem se considera dono dessa família. E eles compraram uma família que estava há 35 anos vivendo como escravo. Aqui no nosso país isso não é uma realidade que nós conseguimos imaginar mais, mas existem muitas pessoas assim. Olha que coisa interessante, você era do império das trevas. Jesus foi lá com a sua própria vida, com o seu próprio sangue, comprou você, resgatou você do império das trevas e te trouxe para o reino dele. Olha que coisa poderosa. Isso é uma ótima notícia, você agora é do reino dele. Mas é muito ruim porque muita gente foi resgatado do império das trevas, foi mudado, transladado para o reino de Deus e vive como no reino das trevas. Vive com a mentalidade do reino das trevas. É a mesma coisa que o chileno foi lá e reuniu muitas pessoas para ajudar, para pagar aquela família. Foi lá e pagou lá o preço bom em alto preço. Daqui a pouco a família fala: não, nós queremos ficar aqui, maluco. Tá me tirando. Eu sou dessa pegada, eu sou dessa galera. É ou não é? É o que nós estamos fazendo. Eu sou dessa quebrada. Irmão, quando o cara começa com 12, 13 anos, já viu como ele quer dar uma de malandrinho? Eu sou dessa, mãe, tá ligado? Paradinha é essa? Aleluia. Não é? O cara gosta de ser bandidinho, né? Diz que tem muita mina que gama se o cara tiver uma tornozeleira. O Evangelho é uma boa notícia para quem está de tornozeleira. Deus te comprou, mas agora você vai viver o quê? No reino de Deus. Como filhos do reino de Deus, como cidadãos do reino de Deus. Isso é algo importante, irmãos, porque no Evangelho, no aspecto da graça, nós atacamos muito a justiça própria e a tentativa de se salvar por suas próprias obras. Mas agora, nesse aspecto do Evangelho, nós vamos tratar muito como vivemos agora como cidadãos do reino de Deus. E vai falar muito das nossas obras. As duas coisas são verdades absolutas. Não tente misturar as coisas. Eu não sou salvo por minhas obras, mas não existe uma salvação que não salve as minhas obras, que não produza transformação, que me leve a viver como cidadão do reino de Deus.
Isso é algo muito poderoso. Amém? Amém? É ou não é? Será que eu gosto de ver quando está com 13. Esse dia eu falei para um, para de querer ser malandrinho, espertinho, vacilão. Já falei a linguagem que ele entendia. Para de ser bobo, tá dando de malandrinho aí, quer ser malandrinho. É ou não é? Para de ser vacilão, rapaz. Você é crente, você é do reino de Deus, tá dando uma de vacilão. Tem que falar a linguagem para o jovem entender, irmãos. Daqui a gente tem que falar uma linguagem mais formal. Com ele eu falo, você está fazendo tua mãe chorar, tá dando uma de vacilão, Zé Mané, tá dando uma de boca aberta, de calabreso. Ó, você vê, tá dando uma de, é diferente de falar que ele é. Porque um cidadão do reino não é um vacilão, ele está sendo um vacilão. Amém? É diferente, irmão. Quando você fala que é, você está achando a identidade de uma pessoa. Quando você fala, você está sendo, você está se comportando como tal, quem você não é. E, irmãos, para mim não acabar o culto e não esquecer, estamos muito felizes que a Correia está aqui conosco hoje. Passou pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor esteve com ela lá, como sempre. E para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Ela realmente estava em situação bem ruim, mas está aqui conosco hoje. Vamos aplaudir o que Jesus fez na vida. Amém? Estamos felizes com a sua presença aí. Glória a Deus! É, de um AVC, irmão, não é pouca coisa não. Agora, o Evangelho do Reino fala de uma coisa muito importante. Fala que agora em Cristo nós reinamos. Fala do nosso reinado. Diga o nosso reinado. Amém? Eu vou te falar algo muito importante aqui. Pena que o Alexandre não está aqui, porque ele ia pular, assim. Porque o assunto que ele tem revelação sobre esse assunto. O que acontece? Às vezes eu falo, ó, você tem que explicar direito, senão você confunde. Nós falamos muito de ir para o céu. Mas os céus vão ser estabelecidos na terra. E o que acontece? Em Salmo 115, verso 16, tudo que eu estou falando aqui é só uma pincelada, depois nós vamos aprofundar. Salmo 115, verso 16, diz o seguinte: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou aos homens. Então o que acontece? Olha que coisa interessante. Olha o que Jesus ensinou aqui em Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino. Os discípulos pediram para aprender a orar. E o que ele ensinou aqui? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha que coisa interessante. Deus deu a terra aos homens, os homens entregaram para o diabo. Jesus foi lá e morreu para corrigir a rota e devolver a terra para os homens, que agora são cidadãos do seu reino aqui na terra. Para quê? Qual o propósito do reino? Qual o propósito da salvação? Estabelecermos o governo de Deus aqui na terra através de homens rendidos a Deus. Está entendendo? Amém. Cidadãos do reino de Deus é que reinam em nome de Deus aqui na terra para estabelecer os valores do reino de Deus aqui na terra. Está entendendo? Amém. Isso é poderoso, isso é muito poderoso. Então, não importa como era a sua família, não importa o bairro, o gueto que você era, nada disso. Importa que agora você foi transportado do império das trevas para o reino de Deus, e agora Deus espera que nós, que agora somos do seu reino, venhamos fazer a vontade dele, como é no céu, aqui na terra. Amém? No céu tem ódio? Não. No céu tem mágoa? Não. No céu tem desonra?
No céu tem falta de amor? Não. Então, nada disso pode ser estabelecido na nossa família, na nossa comunidade, nos nossos relacionamentos. Porque nós, como cidadãos do reino de Deus, trazemos aquilo que é no céu aqui para a terra. Isso é a vontade de Deus. Essa é a vontade do reino de Deus. Agora, o que acontece? Toda expectativa que nós colocamos no governo dos homens só pode ser vivido através do reino de Deus. Então nós ficamos ali pensando muito nos políticos, nos governos desse mundo, mas nós precisamos entender que, de fato, nós vamos viver o céu na terra quando os filhos de Deus se manifestarem para estabelecer os valores do reino de Deus aqui na terra. Começa na tua família isso. Começa na forma de nós nos relacionarmos como comunidade. Comece na forma de você, como você vive. Por isso o reino de Deus, ele é muito mais do que você tentar estabelecer o reino de Deus através da camiseta dos justificados. O reino de Deus é estabelecido através do estilo de vida. Né? Talvez você fale assim, eu sou de Jesus, eu só visto camisa de Jesus, eu tenho um megafone de Jesus, mas na hora de viver nós não vivemos como Jesus. Então nós temos que viver como Jesus porque somos cidadãos do reino de Deus. Amém? E é interessante, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora, não tem como nós queremos ver os resultados do reino de Deus se nós vivemos com a mentalidade das pessoas da terra. No teu casamento tem que ter justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas só vai ter justiça, paz e alegria no Espírito Santo quando você viver como cidadão do reino de Deus na tua casa. Se você é um futriqueiro, falar hoje homem, né? Porque os homens estão virando fofoqueiro. Arrumador de confusão, não perdoa, é uma desonra, um tratamento, a forma como nós falamos um com o outro. Não há honra no casamento, não há lealdade nos relacionamentos, não há amor nesse relacionamento. Não vamos ter o resultado do reino de Deus na nossa casa. Você pode profetizar, você pode fazer o que for. Irmãos, eu fico admirado, né? Não é mágica, as coisas não são mágica. Não é mágica. As pessoas confundem. Eu creio no mover profético de liberar as palavras de vida, amém? Mas eu creio que tem coisas que é mais simples de resolver. Pare de falar como você fala. Pare de tratar as pessoas como você trata. E veja as coisas do reino de Deus funcionando como deve funcionar. Eu vejo os crentes vão nos domingos e estão atrás dos profetas e aí o pastor fala, hoje eu vou profetizar com a tua família. Vou profetizar que tu vai parar de ser uma iracunda, uma fofoqueira, uma faladora de marido. Que você vai parar de ser um grosseiro. Vai parar de ser egoísta. Criancinha de 33 anos. Aleluia! Agora, nós temos o que? A graça de Deus que nos possibilita vivermos os valores do reino de Deus. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, sim da graça de Deus. Por causa da graça de Deus, você nasceu de novo, se tornou co-participante da natureza divina, e a natureza de Deus é amor, então você tem a natureza do amor dentro de você, é só você deixar fluir. E vai tudo funcionar. Senão, você vai ter 30 casamentos e tudo vai fracassar, porque o fracasso está em você. Puxa, foi pesado essa. É duro, mas é verdade, você está levando fracasso. No seu estilo de vida você está levando fracasso.
Você pode mudar de empresa, você pode mudar de bairro, você pode mudar o que for. Minha irmã, para de acreditar no que teu filho está dizendo, que o problema é a escola, o problema é isso aqui, o problema é isso aqui. Jesus foi no inferno e não virou demônio. E nem diabo. Teve um dia que o inferno foi bom, o dia que Jesus foi lá. Então é o seguinte, nós somos cidadãos do reino de Deus. Se nós vivermos como os valores do reino de Deus, a coisa vai funcionar. É ou não é? Se nós vivemos aqui com os valores do reino de Deus, eu nem quero começar a dar os exemplos que está vindo aqui. Vamos devagar, vamos devagar. Vamos devagar. Eu só pergunto para você: como você se sentiria como facilitador na minha igreja, tendo o comportamento que você tem? Se você fosse um facilitador, como você se sentiria como facilitador tendo o comportamento que você tem para com a sua amiga igreja? Se você fosse um presbítero nessa igreja, como você se sentiria tendo uma pessoa como você, como membro da igreja? Se sentia amado, incentivado, ou se sentiria desanimado e desencorajado? Como você se sentiria como esposa, né? Se você, maridão, fosse a esposa, da forma que você trata a sua esposa? E ao contrário, a mesma coisa. A mensagem do reino coloca as coisas em ordem. Diga em ordem. Por que coloca em ordem, irmãos? Porque através da graça o homem introduz Deus como rei. Diga Deus como rei. Aqui está um ponto importante. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Romanos diz o seguinte, Romanos 10:8. Romanos 10:8. Mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Verso 9, se você confessar com essa boca que Jesus é o Senhor, diga Jesus é o Senhor, é o Senhor, amém? Olha lá, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aqui a grande questão, aqui a grande chave. Primeira boa notícia é que você tinha um Senhor. Esse Senhor era aquele que comandava o império das trevas, a sua vida estava na mão dele. A boa notícia agora é que pela graça de Deus você foi transportado desse império para um reino. E nesse reino você agora tem um novo Senhor, que é o Senhor Jesus. Amém. Isso é uma ótima notícia. É ou não é? Se no governo da terra nós já gostamos de notícias quando troca um governante, troca o presidente, às vezes ficamos tristes, às vezes ficamos alegres. Mas há uma boa notícia que eu estou te trazendo agora: em Cristo você deixou de ter como seu líder Satanás, e agora o seu líder se tornou Jesus Cristo. Isso é uma boa notícia. Mas o problema é que muitos gostam do estilo de vida e da liderança de Satanás. E o que nós temos que entender é o seguinte, que quando eu sou transportado do império das trevas para o reino da luz, essa transformação de mentalidade não é automática. Diga, não é automática. Você ganha a possibilidade agora, porque você nasceu de novo e tem a natureza divina, você ganha a possibilidade de poder viver os valores do reino de Deus, mas isso depende de uma mudança de mentalidade. Diga mentalidade. Então, enquanto eu continuo pensando da mesma forma que eu pensava no império das trevas, eu nada vou diferenciar a minha vida, mesmo estando no reino da luz. E a chave é o que? Agora em Cristo você recebe um novo coração, que tem a possibilidade de se submeter ao novo rei, o rei Jesus.
Mas a grande questão é, o quanto nós estamos nos submetendo ao Rei Jesus. O quanto do reino de Deus tem na forma de nós lidarmos com o dinheiro. O quanto do reino de Deus tem na forma de nós lidarmos com o sexo. O quanto do reino de Deus tem na forma de nós lidarmos com o tempo. O quanto do reino de Deus tem na forma de nós lidarmos com a vida, com um propósito existencial. O quanto do reino de Deus tem em tudo que nós fazemos. Isso é muito importante. E facilmente, é fácil nós nos amoldarmos ao padrão desse mundo. E é o texto de Romanos tão conhecido, Tão conhecido, que fala o quê? Portanto, irmãos, Romanos 12, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo. Por que eu não vou me amoldar ao padrão do mundo? Porque eu sou do reino de Deus. Simplesmente isso. Agora deixa eu falar para você algo. É aí que você não pegou. O diabo te ilude. Você acreditando que viver nos valores do império das trevas é melhor do que viver nos valores do reino de Deus. Você nunca vai experimentar a verdadeira justiça, você nunca vai experimentar a verdadeira paz, e você nunca vai experimentar a verdadeira alegria se você não viver como cidadão do reino de Deus. Porque é esse reino que produz justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É esse reino, isso é algo muito poderoso. Então nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Qual é a mensagem principal do reino de Deus? Arrependam-se. Arrependam-se. Essa é a mensagem principal. O que é arrepender-se? É mudar a forma de pensar. Arrependa-se. Não é mais dizer eu sou assim, é arrependa-se. Pastor, o senhor sabe, eu sou assim. Não, arrependa-se. Esse é meu jeito. Arrependa-se. Essa é a mensagem do reino de Deus. Arrependimento. Irmãos, como é poderoso esse reino de Deus. Como é poderoso esse estilo de vida do reino de Deus. Vamos falar a verdade. Honra. Tratar a pessoa com o devido valor que Deus deu para ela. Tratar todos com honra, com respeito. Vamos usar a palavra respeito aqui. Não é gostoso você estar num ambiente, vamos colocar a tua casa, onde tem respeito, onde tem honra. Isso é algo muito delicioso, muito gostoso, muito poderoso. Como é ruim um lugar de desonra? Sabe o que acontece? Quando vai passando o tempo que você converteu e você começa a estabelecer na tua própria casa um ambiente de honra, porque você é um cidadão do reino de Deus. Quando você sai desse ambiente, tem que muitas vezes lidar com seus familiares, que era o teu antigo estilo de vida. Sabe, um gritando com o outro, cada um querendo tirar proveito, sabe, difícil conseguir alguém para lavar uma louça. Um que se finge de louco para andar de ambulância. É ou não é? Mas quando tem um ambiente de honra, de respeito, tratamento com os pais é tratamento dos pais com os filhos é uma forma poderosa. A forma de lidar com a comida. Quando você não vive no reino de Deus, até para dividir uma carne é difícil, porque o primeiro que chega lá quer levar todos os melhores pedaços, porque ele não pensa no outro. Você pensa, isso aí é educação, isso é reino de Deus. Tudo de bom que tem na terra é um flash do reino de Deus. Irmão, se não começar na nossa própria família, se não começar nesse ambiente chamado comunidade Amai, o reino de Deus, tem que começar.
Sabe, quando você começar a pensar, não vou deixar meus irmãos trabalhar sozinho de acolhedor, não, eu vou trabalhar, porque eu faço parte do reino de Deus. Sabe, eu sei que é importante esse feriado, mas a minha equipe vai estar lá. Eu vou fazer o de tudo para me estar lá. E se eu não puder, eu vou falar bem com quem eu devo falar, porque eu sou do reino de Deus. Está entendendo, meus irmãos? Agora, muitas coisas não tem nada a ver com o reino de Deus. No reino de Deus tem coisas muito poderosas. É uma mensagem muito poderosa e Deus está nos chamando nessa manhã. Arrependa-se, muda a sua maneira de pensar e volta a pensar da forma original, como Deus programou que o homem vivesse. Tem coisas tão importantes nesse evangelho do reino, ensina que não podemos servir a dois senhores. Toda essa preocupação que nós temos com coisa financeira, a Bíblia diz que isso é coisa de pagão. Jesus falou, isso é coisa de pagão, isso é coisa de ímpio, isso é coisa que não é do meu reino. Ele apresenta o quê? Os pássaros. Ele está falando, se eu te der a vida, por que eu não vou te dar o vestuário? Por que eu não vou te dar o alimento? Se eu te dei a vida, se eu te dei coisas maiores, o que são outras coisas? E ele fala, então busque primeiro o meu reino. Busque primeiro a minha vontade. O evangelho do reino organiza valores em nossas vidas. As coisas ficam debaixo dos nossos pés. Irmãos, é muito gostoso. O dinheiro é um servo. O dinheiro é servo. Não faça de dinheiro um senhor. Irmão, está uma cultura muito forte, né? O que você está preparando para a tua velhice? Sabe, o nosso amigo pastor Levi faleceu, não deixou nada para a velhice dele, até porque não ficou velho. Morreu. E aí o pessoal chamava ele de responsável. Irresponsável é quem vive semeando para essa vida só. Aguarde esse nome, Levi de Castro, quando você vê o que Deus vai falar da boca dele sobre esse servo. Servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. E aqueles milionários, Elon Musk da vida, você vai ver que eles são pobres perto do pastor Levi de Castro. Nós vamos se aprofundar nessas coisas. As coisas ficam debaixo de nossos pés. O reino de Deus organiza a família da forma que ela tem que ser, da forma que Deus criou, e é a melhor forma. O reino de Deus é como um fermento, influencia tudo, organiza tudo na nossa vida, mexe em tudo. Tudo. Tudo tem que ser de acordo com o reino de Deus. Se nós pudéssemos resumir as leis, a constituição do reino de Deus, nós poderíamos dizer que é crer no Filho e amar uns aos outros. E claro que isso vai ter vários desdobramentos. Amém? E o Senhor diz para nós nessa manhã, arrependam-se. A mensagem do arrependimento é diária. Muitos cristãos, eles confundem perdão dos pecados com arrependimento. Perdão dos pecados já está resolvido, arrependimento é diário. Muitos parece que estão se arrependendo, mas eles só estão pedindo perdão porque têm medo de ir para o inferno. Mas nunca se arrependeram. Porque arrependimento é você parar de falar que você é assim. É você parar de falar que é do seu jeito. É eu parar de falar que é do meu jeito. É eu mudar a minha forma de pensar e adequar a minha forma de pensar à forma de Deus. Isso é arrependimento. Como Deus deseja, como é nos céus.
Eu fico, né? O comprometimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo um com o outro é uma coisa muito poderosa. Muito poderosa. Irmãos, eu fiquei muito impactado quando eu estava com aquela enfermidade. Eu recebi um diagnóstico que talvez eu precisaria passar por uma cirurgia de R$100 mil. Eu nem lembro se divulguei na época muito isso, mas eu lembro que uma pessoa muito próxima da família disse assim: você sabe que eu não consigo te ajudar com nada, mas eu vou estar orando por você. Eu falei: obrigado, maravilha. Você acha que alguém não pode ajudar com nada? Não existe isso, alguém que seja tão pobre que não possa ajudar com nada. Meu coração era confiar no rei desse reino. Agora teve um irmão lá em São Paulo, um dos mais pobres que tinha lá. Ele tinha um carrinho velho. E ele falou com o Adriano lá, que era o pastor de uma comunidade. Ele falou: pastor Adriano, eu queria disponibilizar esse carro. Eu sei que ele não vale muito, mas eu queria disponibilizar esse carro para a cirurgia do pastor, se ele precisar. Eu acho que isso tem a ver um pouco com o reino. Me parece isso com Jesus. Mas quem sabe se fosse conosco, vamos guardar as nossas economias. Afinal de contas, nós temos que fazer o nosso pé de meia. Estamos ficando velhinhos. Nós vamos falar um pouco mais. Mas no reino, por que nós não nos preocupamos com o dinheiro? Porque nós temos um rei que cuida de tudo. É outra mentalidade. É outra conversa. Nós somos de um outro reino. No nosso reino não tem miséria. Não tem falta de recurso. Nós somos do reino de Deus. E você está preocupado se o fulano vai quebrar o país. É evidente que ele vai. É porque ele é bom nisso. Ele sabe fazer isso. Ele já fez. Votaram nele, ele vai fazer de novo. Vai fazer com mais força. E aí vamos nos desesperar? Não, por quê? Porque nós somos cidadãos do reino, que depositamos a nossa confiança no rei. No rei. Louvado seja o nome do Senhor. Você é um cidadão do reino. O reino de Deus funciona. O reino dessa terra é falido e fracassado. Qual reino você quer seguir? Qual reino eu quero seguir? Essa é a grande questão. Você quer ser um jovem que segue o que Jesus está falando, o seu rei? Ou você vai seguir o império das trevas? Vai fracassar. Vai fracassar. Não tem jeito de não fracassar, porque esse reino fracassa. Sabe, esse reino diz para você ficar alegre quando você tem alguma coisa, mas no dia que você não tem, você não está alegre. Mas no reino de Deus você sempre está alegre, porque a tua alegria vem do Espírito Santo. É um outro reino. É um reino onde Paulo e Silas louvavam a Deus sendo açoitados injustamente, porque eles estavam vivendo a realidade do reino de Deus. Sabe por quê que você sempre fica alegre no reino de Deus? Porque é feito na terra assim como é no céu, e no céu não tem tristeza. Quando nós entramos nessa realidade do reino de Deus, alegria no Espírito Santo. Diga: alegria no Espírito Santo. Paz de Deus. É a paz de Deus, não é a paz do mundo, é a paz de Deus. Não é que não tem problema, você passa diferente. É a paz de Deus, é o reino de Deus, é a vontade de Deus. Sabe, queria convidar eu e você, vamos nos submeter ao rei. Amém. Vamos nos submeter, vamos confiar radicalmente que o que ele está falando é o melhor, que o reino dele funciona. Vamos entender que a nossa missão aqui na terra é estabelecer o reino de Deus. Pobre o crente que fica falando se isso é justo ou não é justo, procurando quem está certo. Nós não queremos saber quem está certo, nós queremos saber quem vai estabelecer a paz, porque esse reino tem paz. Se possível, busque a paz com todos. Amém? A mensagem é nessa manhã o quê? Arrependa-se. Muda de ideia. Para com essas ideias tortas. Falando para o jovem, para com essas ideias tortas. E venha para o reino de Deus.
e pense como o reino de Deus e colhe os frutos do reino de Deus. Se coloque de pé. Glória a Deus, Deus é bom, amém? Ó, que boa notícia, você agora saiu do império das trevas e agora é do reino de Deus. Fala pro teu vizinho, você é do reino de Deus. Olha que notícia boa. Amém? Diga, o reino de Deus funciona. Fala pro teu vizinho, submeta ao rei. É que submissão virou algo ruim, né? Vou repetir aqui, você pegou a mensagem? Não tem jeito, você vai estar submetendo alguém, ou ao diabo, ou a Jesus. Quando você está vivendo os valores desse mundo, você está submetendo a quem? Quem é o príncipe desse mundo? Quem é o príncipe desse mundo, irmãos? O diabo. Então não tem como. Ou você está sendo governado pelo príncipe desse mundo, que é o diabo, ou você está governado pelo nosso maravilhoso Jesus. Ah, Jesus, é muito melhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Levante as suas mãos assim em rendição ao Senhor. Você é do reino de Deus. Você pensa o sexo como o reino de Deus pensa. Você pensa o dinheiro como o reino de Deus pensa. Você pensa relacionamento, compromisso, amor, como o reino de Deus pensa. Você pensa propósito, você pensa tudo como o reino de Deus pensa. Você não pensa mais como o mundo, você não se amoda mais a esse mundo, você não se veste como o mundo quer que você se vista, você não fala como o mundo quer que você fala, você não pensa como o mundo quer que você pensa. Você é um resultado agora de uma comunhão e de uma rendição profunda ao Rei Jesus. Esse reino funciona. Nesse reino você tem segurança, porque ele não vai quebrar. Nesse reino você pode confiar na aposentadoria, porque não vai falir. Nesse reino você tem a certeza da recompensa eterna, porque Deus é um justo juiz. Ele é justo, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é bendito. Aleluia. Senhor, seja feita nessa comunidade, aleluia, nos nossos dias, nos nossos relacionamentos, Senhor meu Deus, seja feita aqui na terra como é no céu, Pai. Nós proclamamos que a manifestação do seu reino aconteça, Senhor meu Deus, através de homens e mulheres que são reis e sacerdotes, ó Pai, em nome de Jesus, que vivem com a mentalidade do reino de Deus, ó Pai, que vivem para a glória do Rei, Senhor meu Deus, e vivem na justiça, vivem na paz, e vivem na alegria eterna do Espírito Santo, ó Pai. Esse reino é um reino de poder, ó Pai. Onde ele chega, ele estabelece as verdades do reino. Os enfermos são curados, porque no céu não tem doença. E quando nós manifestamos aqui na terra, como embaixadores desse reino, nós estabelecemos a vontade do Rei. Seja feita aqui na terra como é no céu. Aleluia, seja feita aqui na terra como é no céu. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor meu Deus. Maravilhoso é o teu nome, Senhor, que nós possamos nos enxergar como cidadãos desse reino, ó Pai, em nome de Jesus, livres, vivendo a verdadeira liberdade desse reino, e não como o mundo vive, ó Pai, mas vivendo para a tua glória, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Adore o Rei nessa manhã. Você é um cidadão do reino, aleluia. Você está num reino poderoso, é o reino de Deus, aleluia. Você é o embaixador desse reino, aleluia. A terra foi dada aos homens, aleluia. Você está aqui para estabelecer as verdades do reino de Deus, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor enquanto nós recebemos a ceia.